Eu já notei que a tradução está meio estranha. Eu não sei bem o porquê, mas a tradução está assim em todos os sites que já testei. Então não tem muito o que se fazer. Capítulo 111. Mensageiro. Segurando a lâmpada de carboneto, Lumian subiu os degraus de pedra. Logo, a luz apareceu à frente, acompanhada por uma cacofonia de ruído. Emergindo do subterrâneo silencioso, parecia que o mundo interior havia ganho vida. Lumian acelerou seu ritmo, torcendo a válvula na lâmpada de carboneto com a mão direita, impedindo que as gotículas de água pingassem na pilha de carboneto abaixo. À medida que o gás acetileno queimava, como chamas na boca de metal gradual desapareciam. Só então, ele teve um vislumbre da cena do lado de fora. Edifícios altos e baixos pareciam ter se solidificado no momento do colapso, inclinados ou à beira de cair, mas permanecendo teimosamente. Os pedestres usavam roupas velhas ou esfarrapadas, e argumentos e maldições enchiam o ar. O barulho nunca desaparecia. Na saída subterrânea, Lumian avistou um prédio de 5 andares chamado Auberge du Coq Doré. Os 2 últimos andares do edifício acastanhado pareciam adições posteriores, contrastando com as paredes dos pilares. Dera roselle, arcos, grandes janelas e padrões nos andares inferiores. Parecia tão simplista que poderia ter sido transplantado de Cordoue. Levando sua malha e lâmpada de metal duro, Lumian navegou através de crianças procurando cascas de laranja e adultos brigando até chegar à entrada do Auberge du Coq Doré. Ele olhou para o chão do hotel, cheio de catarato amarelo, papel desfiado, ketchup, derramado e manchas de álcool. Uma horda de percépejos se reunia no teto e nas paredes. Suas mãos estivessem livres, Lumian teria aplaudido a cena. A taverna Aube de Cordoue-Elitz estava muito mais limpa do que quieto. Ele encontrou uma rota de sujeira e dirigiu-se para uma recepção em um ritmo moderado. Uma mulher gorda e de meia idade sentou-se lá, com seu vestido branco acinzentado manchado de óleo e seu cabo castanho amarrado em um coque simples. Ela olhou para Lumian com seus olhos azuis, imperturbável pelo desdém e resistência em seu rosto. Esta é a melhor e mais barata pousada na Rua Yanashi, na área do mercado. Mas o proprietário é um avarento que pode contratar senhoras de limpeza. Ele só recebe freelancers para limpá-lo uma vez por semana. Ele também poupa no seu salário. Lumian perguntou, ingenuidade. Isso afastou uma mulher. Você quer um quarto ou não? Yes. Lumian rapidamente esclareceu sua intenção, parecendo assustado. Id gostaria de saber o preço. Uma mulher se acalmou. Depende do quarto. Os 2 últimos andares são 3 veludos por semana, e os 2 últimos são 5 veludos por. Se é demais, você pode bater as portas e perguntar a quem está disponível a compartilhar sua cama ou alugar espaço por 1 a 1,5 veludos por semana. Dê-me um quarto nos 2 pisos inferiores. Lumian argumentou que seria mais fácil escapar, veja pulando de uma janela ou subindo as escadas. A mulher gorda dimensionou. Pai 15 veludos por adiantado durante todo o mês. Utilitz. Por que o desconto? Lumian fingiu a ignorância de um caipira novo na cidade. Mulher zombou. Muitas pessoas não têm escola a não ser mudar ou deixar trias depois de uma semana ou 2. Este lugar é tanto o céu como o inferno. Lumian tirou 3 notas azuis de 5 veludos e as entregou. A moeda estava toda em denominações de 5 veludos, com o busto do primeiro presidente da Antis Republiciratis, Levonx, junta com agricultores e pastores trabalhadores na frente, e a cordilheira Onassis na parte de trás. Ao receber o aluguel completo de Montilitis, a expressão de mulher Ilitis gordo visivelmente relaxada. Ela produz 2 chaves de latão amarradas juntas e jogou-as para Lumian. Room 207 no 2º andar. Há um pequeno restaurante no andar de baixo e uma taberna no porão. Você vai encontrar enxofre na giveta da mesa Romelites para ajudar a afugentar esses malditos insetos. Meu nome, Fels. Se precisares de alguma coisa, vem ter comigo. Obrigado, Madame Fels. Lumian pegou as chaves, pegou sua malha e lâmpada de metal duro, e subiu as escadas para o 2º andar. Ao subir, ele notou jornais e papel rosa barato estampado nas paredes, embora alguns já tivessem descascado, expondo como rachaduras que devem esconder uma abundância de percépejos. O 2º andar continua 8 quartos e 2 banheiros. Cada quarto era aberto, com uma cama à direita. Uma mesa aninhada entre a borda da cama e a parede fica embaixo da janela,
uma cadeira frágil posta na frente dela. Não há outros móveis, mas fileiras de percépejos rastejavam pelo teto. Tendo se acostumado com a limpeza de Aurora e Letícia, Lumian colocou sua mala e lâmpada de metal duro, abriu a giveta e tirou um pouco de enxofre. Ele acendeu com um fósforo, e como o cheiro pungente encheu a sala, os percépejos fugiram. Em segundos, Lumian detectou o cheiro sulfúrico da sala ao lado. Quase simultaneamente, alguns dos percevejos retornaram, buscando refúgio. Ele rapidamente entendeu a situação. Ele havia fumado os percevejos na sala adjacente, e o inquilino tinha usado enxofre para persegui-los de volta. Divertido, Lumian abaixou-se, abriu a malha e tirou papel e caneta. Em meio a potente cheiro de enxofre, sentou-se à mesa de madeira e começou a escrever. Honorável Madame Magician, Ivy chegou a Trier conforme acordado. Por favor, informe sobre meus próximos passos, qual organização participar e como contatá-los. Os 2 psicólogos estão disponíveis em breve. Quando posso receber tratamento? Você tem novos aliados em Guillaume Bennett e Madame Pallis. Depois de escrever a carta, Lumian recuperou uma vela laranja de seu quarto de irmã. Iluminando com sua espiritualidade, o cheiro de citros e lavanda envolvia o ar. Instintivamente, ele fechou os olhos, sua expressão calmante. Depois de ficar em silêncio por 1 minuto ou 2, Lumian usou o punhal de prata, ritual para santificar a vela e criar uma parede de espiritualidade. Ele então pingou óleo essencial na chama. Com os preparativos completos, ele colocou a carta do mago no altar, um médium para convocar um mensageiro para identificar o encantamento. Lumian recuou, observando o fogo laranja nevoado, e murmurou na antiga Hermes, e... Um vento invisível girou dentro da parede espiritual, escurecendo a sala. Mudando para Hermes, continuou, e invoca em meu nome, o espírito que vagueia pelo infundado, uma criatura do mundo superior que é amigável com os humanos, um mensageiro que pertence exclusivamente ao magician. Enquanto o vento uivava, a chama da vela ficou azul profundo, lançando uma atmosfera sinistra e fria. Lumian focou na vela, aguardando Madame Magiciane Letícia, mensageiro. Depois de alguns segundos de silêncio, a letra no altar flutuou no ar. Surpreso, Lumian olhou para cima para encontrar um deus do tamanho de um antebraço manilite empoleirado no topo da janela esculpida. Com longos cabelos loiros, olhos azuis claros, pele branca pálida e um requintado vestido dourado pálido, o Dou apresentava características surpreendentemente realistas e bizarras. No segundo seguinte, a carta aterrou na mão lisa e brilhante de Dolilitus que não tinha qualquer textura semelhante à pele. Você é Madame Magician Messenger? Lumian perguntou. O Dou baixou lentamente a cabeça, a figura de Lumian e Letícia refletindo em seus olhos desfocados e azuis claros. A sua voz, etérea e zangada, respondeu, escolha um ambiente mais limpo da próxima vez. Com isso, o Dou desapareceu junto com a carta. Lumian ficou atordoado por um momento antes de murmurar. Dignilite Aurora e disse que o altar só precisava estar limpo e arrumado. Ao olhar ao redor, ele notou numerosos cadáveres de percevejos no chão. O quarto agora estava livre de insetos. Isto é melhor do que enxofre. Lumian acariciou seu queixo e terminou o ritual de convocação. Lumian habitualmente limpava o quarto antes de se agachar ao lado de sua mala para recuperar seus produtos de higiene pessoal. Os cadernos de bruxaria de cor escura de Aurora não eram perturbados na parte inferior. Durante sua jornada para Trier, Lumian já havia passado por eles sem encontrar nada suspeito. Aurora era uma para registrar seus pensamentos pessoais ou minúcias diárias. Seu caderno de feitiçaria era puramente dedicado ao conhecimento místico, cheio de encantamentos, símbolos e princípios para selecionar ingredientes. Provavelmente devido à propensão dos Aurorelites para manter contas detalhadas, a maioria dos feitiços incluía informações sobre quando e onde eles foram obtidos, seu custo ou os itens trocados por eles. Lumian percebeu que acolhia a Erebabons Research Society provavelmente tinha vários grupos de interesse. Aurora frequentava frequentemente encontros academia, onde muitos feitiços eram trocados entre os membros. Ela também participou de intercâmbios com outros grupos, ocasionalmente adquirindo conhecimento místico e feitiços de eventos como o Dia de April Folilitis. Não encontrando nada de errado nos cadernos, Lumian resolveu continuar sua investigação depois de consultar os psicólogos e localizar Padre e Madame Pallis. Ele sabia que sua irmã teria mencionado o caderno sem razão naquele momento crítico.
Deve ter havido uma mensagem importante que ela queria transmitir. Olhando para os cadernos cobertos de escuridão, Lumian decidiu estudar seu conhecimento registrado em ordem inversa, começando naquela noite. Embora o uso de feitiços em combate fosse quase impossível para um caçador, entendê-los poderia ajudá-lo a identificar quaisquer problemas com o conhecimento místico correspondente ou detectar anormalidades. Com seus pertences embalados, o estômago de Lumian rosnou de fome. Levantou-se e olhou para a janela. A luz escurecida do crepúsculo permitiu que ele visse vagamente seu reflexo no vidro. Seu cabelo, agora tingido de loiro e crescido, mal disfarçava suas feições. Vestido com uma camisa branca, colete preto e terno escuro, sua expressão fria e indiferente o fez parecer anos mais velho. Até Guillaume Bennet o acharia vagamente familiar. Lumian deu um tapinha no rosto, persuadindo um sorriso, antes de abrir a porta e sair. Capítulo 112, Charlie. Na adega mal iluminada do albergue do Coq Doré, um bar acessório tinha espaço suficiente para 20 a 30 clientes. No momento em que Lumian entra, ele viu um homem pular em uma pequena mesa redonda, com cerveja na mão, e se dirigir ao punhado de clientes ao seu vermelho: senhoras e senhores, emprestem-me seus ouvidos. Eu experimentei algo inacreditável há 2 dias. Pela pouca luz das lâmpadas de vapor na parede, Lumian percebe que o homem era bastante jovem, com cerca de 22 ou 23 anos de idade. Ele tinha cabo curto, castanho claro e um rosto barbeiro, que estava coral, prova do álcool. Vestindo uma camisa de cor linho, calças pretas e escorregões de couro, o homem tinha pouco mais de 1,7 metros de altura. Não entre, seus membros exibicionalmente curtos o fizeram parecer mais de 1,6 metros. Acenando seus braços grossos e esguichando suas palavras, ele continuou: quão incrível foi! Vou dizer-lhe, mudou toda a minha perspectiva sobre a fé. Como um crente no Deus do vapor e máquinas, agora está pronto para me converter ao eterno sol ardente. Ouça, não é surpreendente? Você pode imaginar como eu estava faminto depois de 5 dias? Perdi o meu emprego e fui despedido por aquela gerente que não faz nada. Não consigo encontrar trabalho mesmo de esgotar as minhas poupanças. Durante 5 dias, passei fome, mau conselho sai da minha cama. Eu estava à beira da morte. Sabes como é? Que Deus te abençoe e nunca te deixe descobrir. Naquele momento, eu não posso acompanhar a ideia de morrer assim. Vim a Trier para fazer a minha fortuna, e tive de fazer alguma coisa. Quem escreve o retrato de São Vieve na parede? Sim, com grande esforço, conselho levantar-me, ajoelhar-me, diante dela e orar por sua ajuda. Eu ainda acreditava no Deus do vapor e da maquinaria, mas o que um homem faminto não faria? Além disso, não posso fazer, certo? 5 minutos depois de terminar de orar, um velho amigo apareceu e viu meu estado terrível. Ele não tinha muito, mas lembrou-me que eu tinha alugado uma lâmpada de querosene para usar à noite. O depósito foi de 35 copetes, a 7 lambidas internas. Deus, eu tinha esquecido completamente. Com a ajuda do meu amigo, devolvi a lâmpada e usei o reembolso para comprar pão e meio litro de bebida barata. O pão estava frio e úmido, como se tivesse sido embebido em massa. O álcool estava um pouco fora e fraco, mas foi a refeição mais deliciosa que eu já tenho. Senhoras e senhores, renasci. Encontrei um novo emprego hoje, e amanhã, durante o meu intervalo, acenderei uma vela na Catedral de Saint-Vieve mais próxima. São Vieve era um anjo feminino mencionado na Bíblia da Igreja do Eterno Sol Ardente. Ela era um dos anjos da guarda da cidade em Trier. Os outros 2 foram figuras proeminentes do deus Dastéon e Machineri Shurshi os anais de Intis. Lumian observou os olhos azuis do jovem brilhante com entusiasmo enquanto caminhava em direção ao bar. O barman, que estava polindo um copo com um pano, olhou para o orador na mesa redonda e riu. A Charlie nunca consegue ficar calada. Sempre um falar. Em seus 30 e poucos anos, o barman ostentava uma barba fina e marrom escura circulando sua boca, e seu cabo da mesma cor era amarrado em um rabo de cavalo artisticamente casual. Lumian sentou-se no bar e perguntou com um sorriso: ele está dizendo a verdade? Quem sabe? Barman deu de ombros. Você deve ter ouvido o provérbio: é melhor confiar em uma cobra do que em um rei miano. Charlie é do Rhin. As províncias de Rhin e Riston vieram do sul. Seus sotaques eram semelhantes, mas eram províncias montanhosas mais parecidas com Lemberg. Lumian refletiu em voz alta: eu não acho que sei fazer o provérbio.
Sinto que, há mais. Os olhos azuis do barman brilhantevam de diversão enquanto ele respondia, você está certo. Esse provérbio é mais longo do que você imagina. Confie em um loenese sobre um remian. Confie em uma cobra sobre um remian, mas nunca confie nos islanders. As ilhas se referiam ao arquipélago do Mar de Nevoeiro a oeste de Intis. Esta foi uma das colônias ultramarinas da República. Os islanders, muitas vezes desenham os papéis de bandidos e vigaristas entre Sem esperar por Lumian para perguntar mais, o barman lançou um olhar zombeteiro para Charlie, ainda vagando, e sussurrou, se ele realmente experimentou isso, então ele não foi capaz de fazer isso. Ele certamente não sabe que o retrato de São Vieve não está em seu quarto. Então de quem é? Lumian perguntou, desviado. O barman lutou para suprimir o riso. Charlie vive no quarto 504. O inquilino anterior frequentava a Rue de la Muraille, do Quartier de la Princesse Rouge. A imagem na sala era de uma das prostitutas mais famosas de Trier há alguns anos, Susana Matisse. No Velus Bisseu M apenas pensa. Charlie acredita que está orando a um anjo por ajuda, mas na verdade está orando a uma prostituta. Ele até se sente sortudo, por ter escapado da fome e seguido um novo emprego. Que irônico. De facto, Lumian concordou. Era uma cena além de sua imaginação. A realidade às vezes era mais estranha que a ficção. Ele então acrescentou, enquanto funcionar. O barman não prosseguiu com o assunto e perguntou, o que posso te pegar? Um copo de absinto de erva doce. Lumian bateu no balcão da barra com o dedo, sinalizando que ele estava profundamente em pensamento. Que tipo de comida você tem aqui? Que tal caldo do var? 3 lambidas para uma concha, sugeriu o barman. 3 lambidas igualaram 15 copetes, 0,15 veludor. Lumian parecia intrigado. O que é o caldo do var? O barman explicou casualmente, um dono de restaurante, do var, inventou isso. Ele fervia carne, chucrute e nabos juntos para criar um caldo saudável. Finalmente, ele adicionou migalhas de queijo e pão. Apenas uma porção pode encher seu estômago, e tem um gosto muito bom. Como resultado, a do var agora é rica e se mudou para o Quartier de la Maison d'Opéra. Lumian estava atualmente em Le Marché do Quartier du Gentleman, também conhecido como Distrito do Mercado, situado na margem sul do rio Renzo, lar de inúmeras favelas. O Quartier de la Maison d'Opéra ficava na margem norte do rio Renzo, perto da Avenue do Boulevard, uma das principais áreas da República. As muralhas da cidade de Trier abrangiam um total de 20 quartiers. Soa bem. Lumian assentiu com um sorriso. Eu vou ter um. Embora ele pudesse restaurar seu estado físico às 6 da manhã e não se preocupar com a fome, comer era uma das poucas coisas que o faziam se sentir vivo. O barman assentiu e perguntou, pequena múmia ou somersault? O quê? Lumian não escondeu sua confusão. Despreocupado, o barman calmamente explicou, essa é a gíria comum em bares Trier, cafés e cervejarias. Little mummy significa uma pequena dose de absinto de erva doce. Somersault é um tiro duplo. Tomate vermelho tem suco de romã adicionado, e com hortelã, é chamado de papagaio. Há muito, mas assim. Amigo, ainda tens muito o que aprender em Trier. Pequena mamãe é. Lumian sentiu o desprezo sutil do barman pelos estrangeiros, mas ele não se importava. Seven lambe, anunciou o barman ao abrir uma pequena taça. Este era mais caro do que o absinto em Corduzol Taverne, mas era típico em lugares sujeitos a impostos municipais. Logo, um copo de absinto verde pálido, brilhando, hipnoticamente, apareceu diante de Lumian. Ele pegou e bebeu. A amargura fraca e persistente do sabor refrescante se espalhou e se enterrou em seu cérebro. Enquanto Lumian esperava que a garçonete trouxesse o caldo de Duvar, ele notou frascos de vidro, mangueiras, válvulas, engrenagens e outros itens empilhados ao lado do balcão da barra. O que é isto? Ele olhou curiosamente para o barman. Quando o barman limpou um copo, ele respondeu casualmente, esquerda por um inquilino anterior. Ele é um crente no Deus do vapor e máquinas. Ele sempre acha que tem um talento especial para mecânica e acumulou muitos itens semelhantes. Onde está ele agora? Lumian perguntou, jogando junto, embora ele soubesse que a resposta não seria agradável. O barman fez uma pausa por alguns segundos antes de responder. Ele foi para a fábrica, e a notícia é que ele se distraiu enquanto trabalhava e foi puxado para a máquina. Metade dele foi esmagada. Lumian não se intrometeu mais.
Ele se virou para examinar as partes semi-montadas e caiu em pensamento profundo. Alguns segundos depois, ele deixou o banco do bar e agachou-se ao lado do balcão, mexendo com a pilha. O barman olhou para ele, mas não interferiu. Ele só notificou Lumian quando o caldo de Duvar chegou da cozinha. Depois de se ocupar por um tempo, Lumian voltou para o banquinho do bar e provou o caldo saudável com uma colher. O rico aroma da carne, o sabor do queijo, o chucrute picante e a doçura do nabo fundidos para criar um sabor inesquecível. As migalhas de pão embebidas em suco eram a joia da coroa do prato. Lumian não esperava que uma sopa custando 3 lambidas incluísse vários pedaços de carne. Poderia realmente encher o estômago de um adulto. Uma vez que o prato estava vazio, Lumian puxou um lenço e limpou a boca. Ele se agachou ao lado das partes semi-montadas e retomou seu trabalho. 10 minutos depois, ele colocou uma máquina no balcão do bar. Acima da máquina havia uma jarra de vidro primeiro, abaixo dela, havia componentes intrincados conectados a 2 mangueiras de borracha. Lumian então pediu um copo de água limpa e derramou um absinto de erva doce restante, tingindo o líquido incolor de um verde pálido. Finalmente, ele inseriu uma das mangueiras de borracha no copo. O barman da moda, com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo, observou atentamente e perguntou, intrigado, "O que é isso?" "Minha invenção", Lumian declarou, traçando um emblema sagrado triangular em seu peito. "Eu também sou um crente no Deus do vapor e máquinas, com algumas realizações impressionantes no campo mecânico." Ele então estendeu sua mão esquerda de luva preta e gesticulou em direção à máquina. "Esta é uma máquina inovadora. Seus efeitos estão além de seus sonhos mais loucos. O que pode fazer?" Charlie, suspeito de ter orado a uma prostituta, aproximou-se do balcão do bar com uma garrafa de cerveja e uma expressão curiosa. Lumian explicou, solene e animado, "É chamado de instrumento idiota. Testa a estupidez e a inteligência de uma pessoa." "Sério?" Charlie e o barman pareciam céticos. Lumian detalhou sua ideia. "É fácil de usar. Soprar no tubo até que o líquido no copo sobe para o frasco de vidro e forma bolhas. Ao observar essas bolhas, podemos determinar o índice de estupidez ou inteligência correspondente." Intrigado, Charlie disse depois de observar Lumian, "Fascinante. Assim como eu esperaria de um crente no Deus do vapor e da maquinaria." Ele pegou a mangueira de borracha exposta e explodiu nela. O líquido verde claro no copo fluiu através das engrenagens interconectadas, válvulas e outros componentes, subindo para o frasco de vidro acima e formando uma pequena bolha. "O que diz?" Charlie perguntou, ansioso pelo resultado. A boca de Lumian se curvou em um sorriso astuto. "Meu amigo, os princípios desta máquina são bastante simples. Quando você acredita em mim o suficiente para realmente produzir uma bolha com ele, é quando você prova que é um idiota. A expressão de Charlie congelou, seus olhos ardendo de raiva. O barman ao lado dele riu. "Prank excelente!" ele exclamou, genuinamente impressionado. Lumian sorriu para Charlie, esperando pela explosão. Depois de alguns segundos tensos, Charlie engoliu sua raiva e virou-se para os clientes que estavam ouvindo sua história. "Senhoras e senhores, eis o que descobri, uma máquina inovadora. Pode testar o seu índice de inteligência." Capítulo 113, Inquilinos. Yoelitre uma pessoa tão interessada. Um Charlie bêbado colocou o braço em volta do ombro de Lumian e Letiz enquanto elas tropeçavam para fora do bar barulhento. No interior, quase 20 pessoas cantaram, jogaram e gritaram, liberando emoções reprimidas. Em momentos como estes, eles pareciam pobres em salários escassos, mas sim reis rainhas. "Eu pensei que vocês jogassem Billy Bay com eles." Lumian colocou o braço sobre Charlie e Elitz e sorriu enquanto eles se dirigiam para as escadas que levam para cima. Billy Bay era um jogo de azar popular em Trier, que Lumian tinha aprendido recentemente. Ao contrário do favorito de Trieriens, Figtingeville, Billy Bay só precisava de um pedidoço de papel. Dependendo do número de jogadores, o dealer desenhou uma grade de quadrados, variando de 9 a 64. Cada quadrado recebeu números, permitindo que os participantes fizessem suas apostas. O dealer então determinou um número da sorte desenhando lotes, jogando moedas ou jogando dados. O vencedor levou o pote inteiro. Se ninguém ganhasse, o dinheiro ia para o dealer. Os clientes do bar subterrâneo Auberge do Coque Duretz eram moradores, locais ou pessoas empobrecidas das proximidades. Suas carteiras eram finas,
Então elas apostaram principalmente em álcool em vez de dinheiro. Por exemplo, um jogo de bilíbe só pode recompensar o vencedor com um copo de bebida comprado por todos. Charlie lançou um longo arroto. Yavenroyd recebeu meu salário para esta semana. Canroyd ser muito indulgente. Ele virou-se para Lumière, e citação na voz. Você sabia? Você já aprendeu a assistir na H? Telefone do Signe Blanc, da Rue Nelvin Quartier de Stermis. O que significa isso? Isso significa que eu posso usar uma camisa branca, colete vermelho e terno preto. Eu estou a amarrar um arco elegante e ganhar 65 veludo por um mês. Quando me torno um atendimento completo, ouço que, durante a alta temporada, posso fazer 7 veludum por dia apenas em dicas. Quando eu ficar rico, e ele abre o meu próprio motel, no. Quando chega a hora, ele contrata-lo como um capataz atendimento. Aquele idiota anda por aí com o casaco de cauda, e ganha 150 veludum por mês. Aprendiz atendentes ganham um pouco mais do que os trabalhadores manuais. Lumière cheirava álcool, mas seus olhos permanecem claros. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Ele se lembrou de ler um jornal em seu estudo no início do ano, gabando-se de que os trabalhadores de Treridetis ganhavam cerca de 700 veludires por anualmente. Na época, Lumière de Dilly tinha um conceito claro dessa figura. Ele sabia se era muito ou pouco. Como um vagabundo, ele só se preocupava com a quantidade de comida que ele poderia obter a cada dia e se as pessoas gentis poderiam oferecer-lhe algumas lambidas. A renda dos aldeões de Cordoue era principalmente em bens, então ele entendia preços específicos e o valor de várias notas, mas ele não tinha um sentido mais amplo. Claro, também foi porque a renda de Aurore era muito alta, então ele dificilmente se preocupava com as finanças da família. Até a noite Lumière sabia, a fama de Aurore trouxe-lhe uma renda significativa através de vendas de livros e contratos. No ano passado, os royalties do petróleo se aproximaram de 130 mil verlo. No entanto, Aurore gastou tanto quanto ganhou. Feitiços, materiais de reconhecimento arcano foram responsáveis pela maioria de suas despesas. Ela também pode apoiar membros em dificuldades da Collier Babons Research Society ou doando para instituições de qualidade governamental ou administradas pela igreja. No entanto, o que intriga Lumière foi a ausência de uma deslização de depósito em casa quando ele deixou Cordoue. Ele sabe muito bem que Aurore era um poupador. Gastar muito só era possível porque ela tinha escondido muito dinheiro no Sushit Bank e em outras instituições. Por um momento, Lumière suspeitou que a tripulação de Guillaume Bennett Letis o havia arrebatado enquanto ele e sua irmã estavam sendo usados como sacrifícios ou embarcações. Enquanto Lumière e Charlie se dirigiam para o segundo andar, braços pendurados em volta dos ombros uns dos outros, um grito triste perfurou o ar. E o bastardo! Bang! Uma porta bateu, abafando o lamento e deixando apenas ecos no corredor. Uma figura em um tercoate preto e crocante aproximou-se das escadas do outro lado do corredor. Ele era um homem jovem, aproximado da idade de Charlie. Seu cabelo amarelo acastanhado foi estilizado em uma separação de 30 a 70, e seus olhos castanhos escuros eram desprovidos de expressão. Seus lábios finos foram pressionados firmemente juntos. Bastante bonito, ele segurava um chapéu preto na mão, parecendo mais como se pertencesse a uma ala da alta sociedade do que o albergue do Coq d'Oré. Seguindo os gritos de Manilitis estava uma voz de Manilitis, pesada de dor e desespero. Enquanto Charlie observava o homem desaparecer pelas escadas, seu rosto corado se contorcia. Que bastardo! Você o conche. Lumière ainda era bastante preocupado sobre seus vizinhos. Afinal, ele pode ficar aqui por um tempo. Quanto mais ele sabia sobre o seu entorno, mais seguro ele estaria. Charlie, zombou, Tats Laurent, M.R.S. Lacazan S. Filho de Rouen 201. M.R.S. Lacazan escraviza, conserta meios e cria todo tipo durante 16 horas por dia só para apoiar aquele bastardo. Ele sempre se veste bem e gasta seu dinheiro em cafés chicas, alegando que os elites se misturam com a alta sociedade para encontrar oportunidades de torná-lo grande. E, ele acha que os elites são tão talentosos. Antes que Charlie pudesse terminar, outra discussão acalorada irrompeu entre um homem e uma mulher nas proximidades. Eles lançaram insultos um ao outro. Terceiro andar é um casal que fugiu. Eles estão assim todos os dias quando eles estão quase quebrados. Charlie clicou na língua e sorriu. Meu amigo, você terá que se acostumar com isso.
Este é o distrito do mercado, Rua Anashi, o albergue do Kokidoré. O elite ficou gravemente doente, os vendedores falidos, trapaceiros, estrangeiros que nunca saem da pousada e só bebem no andar de baixo, garotas de rua quebradas, lunáticos que acordam em um frenesi, pedreiros desempregados, veteranos, velhos avarentos e criminosos procurados. Todos devem agradecer a Monsieur Rive por ser tão indulgente. Contanto que eles não tenham o aluguel como padrão, etiscos são bastante indulgentes. Monsieur Rive. O estalajadeiro. O avarento que Madame Fels mencionou? Lumian perguntou. Charlie sorriu e respondeu, Tatsele, um sujeito gentil, mas mesquinho. Ele até fornece a todos enxofre livre. Burp, já vi Monsieur Rive há alguns dias. Ian realmente se preocupou com a tentativa de salvar alguns copetes visitando uma mulher aleatória na rua, Anashi e pegando alguma doença desagradável em vez de patrocinar Rue de la Muraille ou Quartier de la Princesse Rouge. Enquanto falava, Charlie acenou com a mão. Ciel, arroto. Ian fora para a cama. Eve tem que sair às 6 da manhã e chegar ao hotel às 7. Burp, se conseguires arranjar emprego, avisa-me. Il apresentá-lo a um faz-tudo em nosso hotel. Você pode ganhar 50 veludum por mês. Fique por perto o tempo suficiente, e você pode fazer 75. Além disso, teretibles comida gratuita. Até recebemos 1 litro de vinho todas as noites. Auride. Lumian sorriu enquanto observava Charlie subir as escadas. Ao mesmo tempo, ele murmurou para si mesmo, provocação simples é fazer muito para a digestão pulsão. Ele tinha montado o instrumento idiota no bar para irritar todos. O resultado foi bem sucedido, mas aumentou ainda mais a digestão dos poções. Durante sua jornada de Dariège a Trier, Lumian frequentemente provocava outros. Às vezes ele sentia a pulsão digerir, mas na maioria das vezes, ele não ganhava nada. Se ele pudesse encontrar uma maneira melhor de agir, ele suspeitava que levaria pelo menos 1 ano para digerir completamente a poção provoquer. Voltando ao quarto 207, Lumian ouviu um ataque de tosse do andar de cima. Ele ouviu uma mulher repreendendo seu amante, chamando-o de lazy e trash. Tiros soaram, seguidos pelo som de um grupo perseguindo alguém do lado de fora. Era a vida no albergue do Kokidoré e na Rua Anashi. Charlie disse que até a polícia ousaria andar aqui sozinho à noite. Eles precisavam de um parceiro para reforçar sua coragem. Tirando a chave de latão, Lumian abriu a porta e voltou para seu quarto. Os percevejos pareciam ter sentido alguma coisa e ficaram longe. Lumian farejou o enxofre e olhou para cima. Uma carta estava silenciosamente sobre a mesa de madeira ao lado da janela. Ele deu alguns passos à frente e pegou o pedaço de papel dobrado. Madame Magiciane Litotes responde. Lumian meditou, desdobrando a carta e lendo-a sob o luar carmesim que passava pela janela. E, feliz por ter chegado a Trier sem problemas. Isso mostra que você aprendeu a técnica básica de evitar a captura e recuperou sua experiência navegando no submundo escuro da sociedade. Às 13h30 p.m. este domingo, um psicólogo irá tratá-lo no stand de Amazon Café, localizado no Quartier do Jardim Botanique. Para os próximos dias, a sua missão é aventurar-se perto das catacumbas no Quartier de Lucoto Observatoire e localizar um homem chamado Ostatru. Ele muitas vezes se disfarça como um feiticeiro para enganar turistas e moradores locais. Por qualquer meio necessário, ganhe a confiança de Ostatruoites e revele os seus poderes quando for a altura certa. O Quartier do Jardim Botanique e o Quartier de Lucoto Observatoire ficavam a oeste do Limarché do Quartier do Gentleman, adjacentes, um ao outro. O primeiro ficava mais ao sul, enquanto o último estava mais perto do norte, junto ao rio Renzo. Lumian leu Madame Magician S responder várias vezes, comprometendo os locais relevantes, horários e nomes para a memória. Então ele acertou um fósforo e queimou o papel com roteiro intisiano. Tendo feito tudo isso, ele foi para o banheiro mais próximo para se refrescar. Depois, ele tirou o mercúrio caído, envolto em um pano preto, tirou o casaco e deitou na cama. O teto infestado de percevejos encontrou seu olhar, e os sons fracos de tosse, choro e discussão encheram a sala. Logo depois, o casal fugido anunciou sua reconciliação através de um exercício apaixonado e vigoroso, acompanhado por gemidos desinibidos. Do lado de fora da rua, algumas vozes grosseiras cantavam canções vulgares, pontuadas por tiros, seguidas de maldições.
O choque de postes e o som de armas afiadas perfurando carne. Em comparação com Cordu, as noites aqui estavam longe de ser tranquila. Capítulo 114. Experiência de vida. Ao amanhecer do início de maio, o céu permanece encoberto pela escuridão. A lua carmesim e as estrelas dispersas lançam um brilho fraco, diluindo a escuridão apenas o suficiente para revelar silhuetas próximas. Lumian acordou cedo e se refrescou. Ele vestiu seu caminho formal do dia anterior e um chapéu de abas largas. Ele tentou o seu melhor para sorrir para o seu reflexo na janela de vidro que serviu como um espelho. Ao descer como escadas, passos apressados ecoaram de cima. Logo, Charlie apareceu. Ele ainda estava vestido com uma camisa de linho, calças pretas e sapatos de couro sem alças. Sua pele corada se tornado mais pálida, e seus pequenos olhos azuis traíam uma fadiga inconfundível. Bom dia, Ciel, Charlie cumprimentou Lumian com entusiasmo. Ele parecia muito bombeado. Show de Nilith que você deixou há muito tempo? Lumian perguntou, irmão. Ele só acordou para se refrescar quando ouviu o relógio da catedral tocar suas horas. O Charlie já devia ter partido. Charlie abaixou a cabeça, ajustando as roupas enquanto murmurava, e bebeu demais ontem à noite e teve um filho maravilhoso. Eu quero acordar. Enquanto conversavam, o casal chegou ao terreiro. Eles atravessaram o sombrio e mal iluminado salão em direção à porta refletindo a luz das estrelas. Um casal de idosos, grisalho e ligeiramente inclinado, abriu a porta. Em seus anos, ambos eram curtos, o homem com apenas 1,65 metros de altura e a mulher ainda mais curta. Suas jaquetas escuras e vestidos de pano amarelados estavam esfarrapados e manchados de óleo. Quem são? Lumian esperava que Madame Fels ou o avarento proprietário do motel, Monsieur Rive, ficassem embarcados de abrir a porta pela manhã. Charlie e Didilita Breda, explicando casualmente, Monsieur Ruri e Madame Michel, os vigaristas que mencionei ontem. Eles enganam os turistas para comprar coisas. Eles levantam-se todos os dias, e Madame Fels faz com que abra a porta dos inobres. Em troca, ela fecha os olhos para a bagunça e o fedor que eles criam em seu quarto. Você pode acreditar? Mudaram de roupa desde que me mudei. Itilitz já faz 7 meses. 7 meses. Não é de admirar que Itilitz tão mundo, Lumian pudesse se lembrar de seus próprios dias sombrios como um vagabundo, mas a propensão de Aurelitis para a limpeza ainda o fez franzir a testa. Charlie sai rápido de albergue do Coque Doré, perguntando, intrigado, Ciel, por que você está tão cedo também? Quando eles entram na rua, uma cena movimentada se desenrolou diante deles. Inúmeros trabalhadores, funcionários e trabalhadores correram em suas roupas cinza, azul, preto e marrom, ocasionalmente parando para comprar comida de vendedores de rua. Algumas mulheres carregando cestas de madeira se moviam mais tranquilamente. Eles serpenteavam entre vários fornecedores, comparando preços e qualidade. Os vendedores ambulantes alinharam os dois lados da rua Yanashi, ocupando metade da rua e desembaraçando espaço suficiente para uma carruagem passar. Eles berravam alto, disputando a atenção dos clientes. Whisky sour, Apple sour. 2 lambe 1 litro. Peixe de água doce da Lagoa de Peixes Bondelitz. Fresco bacalhau e arenque, venha dar uma vista de olhos. Pão de cebola, uma lambida, apenas uma lambida. Carne salgada, deliciosa carne salgada. Soap e perucas importadas de Loen. Compre às crianças uma garrafa de refrigerante refrescante. Molho quente, macarrão de soja, cebolinha, aipo de água. Absorvendo os filhos e a energia da rua Yanashi, Lumian virou-se para Charlie e sorriu. E acabou de chegar a Trier e podia dormir. Eu pensei que Iroit andasse por aí e ver se consegue encontrar um emprego adequado. Como caçador, era essencial para ele se familiarizar com a área que frequentava e entrar, suas complexidades. Seria tarde demais para se adaptar se algo acontecesse. Charlie assentiu consciencialmente. Ele disse com entusiasmo, você pode tentar uma sua sorte na rue des Blouses Blanches. E entre Le Marché do Gentleman e a estação de locomotivas a vapor. No.lusb/com. Muitos gerentes de motel, hotel e restaurante gostam de conversar no café lá. Eles aproveitam a oportunidade para contratar máquinas de lavar louça, limpadores de chão, atendentes de banho e atendentes de aprender. Se você tem dinheiro com você, lembre-se de comprar uma bebida aos garçons do café. Teilitla apresenta-te a pessoa certa e dá-te uma oportunidade de um trabalho melhor.
Sem esperar pela resposta de Lumian e Letícia, Charlie compartilhou sua sabedoria. Você deve prestar atenção à sua aparência. Faça como eu faço. Enquanto falava, ele levantou as mãos e deu um tapa no rosto, imitando um tapa real, mas com menos força. Logo, a tez pálida de Charleroi recuperou a sua rosinez. Olhe, olhe. Ele apontou para si mesmo presunçosamente e disse, Donald, eu pareço mais enérgico. Esses gerentes querem contratar alguém que pareça particularmente destituído e doente. Acham que isso traz problemas. Eles não estão dispostos a dar-lhe um emprego decente ou vão cortar o seu salário. Se você fizer isso antes de entrar no café como eu, isso fará você parecer alguém que tem um lugar para dormir e café da manhã para comer. Mas fazê-lo muito cedo o Unilite funciona, pois este rosinês irá gradualmente desaparecer. Esta técnica inteligente de caça ao trabalho era nova para Lumian, antigo vagabundo. Ele achou fascinante. Ele sorriu e assentiu. Eu ainda tenho dinheiro suficiente para alugar um lugar e encher o meu estômago. Eu preciso fazer isso por enquanto, mas quem sabe se eu preciso disso no futuro. Ele deliberadamente escondeu o fato de que ele ainda tinha uma quantidade razoável de vê-lo. E se uma alma generosa estivesse disposta a donar-te outra soma? Charlie expressou sua compreensão e tirou 5 moedas de cobre para comprar pão de cebola de um vendedor próximo. Lumian sentiu uma pontada de familiaridade. Durante seu tempo nas ruas, se ele pudesse adquirir dinheiro, sua primeira escolha era pão de cebola. Era barato, e o aroma das cebolas permanecia, criando a ilusão de ter acabado de comer uma refeição satisfatória. Lumian também comprou pão de cebola no café da manhã. Ao lado de Charlie, eles navegaram pelos inúmeros fornecedores e saíram da rua Yanashi. Eu adoro as manhãs aqui. Charlie olhou para trás e suspirou com seu zelo característico. Os gangsters que merecem apodrecer no inferno podem levantar-se tão cedo. Eles podem destruir esta vitalidade cativante. Ele então acenou para Lumian. Eve tem que pegar o metrô. Caso contrário, e vai chegar atrasado hoje. Esse maldito capataz certamente vai atracar o meu pagamento. Depois de dizer adeus a Charlie, Lumian vagou pela rua Yanashi, explorando a área como um turista curioso. O Lima Shadow Quartier do Gentleman estava situado na margem sul do rio Renzo, no canto sudeste de Trier, oficialmente conhecido como Quartier 13. Trier ostentava vários quartos nomeados por números, cada um com seus próprios apelidos históricos e característicos. Até mesmo funcionários às vezes usavam esses nomes coloquiais. O distrito ganhou o nome de Lima Shadow Gentleman. A proximidade do rio Renzo permitiu uma estação de locomotiva a vapor suíte, que atendia aos viajantes do sul de Entis, cercada pelo mercado e pela estação de locomotivas a vapor. Muitas de suas ruas eram notoriamente perigosas e cheias de habitantes empobrecidos. Era uma das favelas de Trerinetis. Ao norte do distrito do mercado, na margem sul do rio Renzo, ficava o Quartier 5, o Quartier de la Cathédrale Commemorative ou o Quartier Universitário. Trier Normal College, Trier Gaming College e Intis Academy, of Fine Arts foram todos localizados aqui. Ao nordeste da cidade, na margem norte do rio Renzo, ficava o Quartier 12, conhecido como Noel Quartier. Abrigava a Casa dos Veteranos, o Hospital dos Soldados Feridos e várias grandes instalações médicas. A noroeste do distrito do mercado estava o Quartier 6, Quartier de Lukot Observatory, onde Lumian planejava visitar mais tarde. Continha a entrada principal das catacumbas. A sudoeste do distrito de mercado estava o Quartier 14, conhecido como Quartier do Jardim Botanique. No domingo, Lumian foi agendado para tratamento com um psicólogo no Café Maison lá. Esta área também foi chamada Quartier dos Sansculottes devido às grandes fábricas localizadas ao sul do Jardim Botânico. E assim, Lumian passou quase toda a manhã atravessando as ruas de Lima Shadow Quartier do Gentleman. Quando o meio-dia se aproximava, Lumian retornou às proximidades da estação de trem Suite-Letis, com a intenção de encontrar um local para o almoço antes de ir para as catacumbas em busca do falso feiticeiro, Ostatru. Caminhando ao longo, Lumian avistou o casal, Rory e Michel, que também residiam no Auberge do Coq Doré. Eles estavam vendendo pacotes de itens, embrulhados em sacos de papel para grupos que pareciam ser estrangeiros. Quando Lumian se aproximou, o Rory de cabelos grisalhos, esfarrapado e enrugado se inclinou em direção a ele e abaixou sua voz. Você quer fotos de uma rua má? Tracy de Ratelier? What lights uma rua má? Tracy de Ratelier?
Lumian de Dilita esconde sua confusão ou sua repulsa no fedor de Ruerilitis. Rur acenou com o saco de papel fino na mão e sussurrou, Entrier, meninas bonitas que modelam para pintores são chamadas Ma. Tracy de Ratelier. Com o advento das câmaras e dos fotógrafos, também começaram a tirar fotografias. Como podem imaginar, algumas destas fotografias foram vendidas a pintores como um material de referência, enquanto outras. Rur fez um sorriso malicioso e sacudiu o saco de papel em sua mão, novamente. 4 lambidas por saco, com 2 fotos no interior. Outros vendem-nos por mais de 10 licks. Lumian riu. Monsieur Rur, Madame Michel, esta é a lembrança que você vende aos turistas. Ouvindo Lumian abordá-los pelo nome, as expressões de Rur e Michel mudaram drasticamente. Eles giraram ao redor, tentando escapar, mas Lumian foi mais rápido e apertou para baixo no ombro. Rurilitis. Michel, que havia atravessado a multidão, notou que seu marido podia acompanhar o ritmo e voltou, com o rosto marcado pela amargura. E também vive em Auberge du Coq d'Oré. Meu nome é Ciel, Lumian se apresentou. Finalmente percebendo como Lumian os conhecia, o casal deu um suspiro de alívio e olhou para ele suplicando. O que se passa, Monsieur Ciel? Que tipo de fotos você está vendendo? Lumian perguntou curiosamente. Rur respondeu timidamente, fotos cênicas do rio Renzo, bem como imagens de castelos e palácios de Treridetis. Ninguém está a causar problemas para si? Lumian perguntou, sorrindo. Rur engoliu e disse, as pessoas que os compram ou ousam abri-los no local ou confrontar-nos mais tarde. Eles sentem-se culpados. Além disso, nenhuma polícia irá incomodá-lo se você vender fotos de paisagem. Lumian assentiu. Alguém realmente vende Rua Ma? Tracy de Ratelier? Yes, Rur confirmado. No mês passado, a polícia prendeu um grupo de fotógrafos e negociantes de arte. Eles disseram que confiscaram mais de 10.000 fotos. Se ao menos eles pudessem dar-nos. Quem sabe quanto poderíamos vendê-los? Madame Michel, também ostentando um rosto enrugado e uma figura curvada, murmurou, havia uma modelo hospedada em nossa pousada anteriormente, mas ela tem andado por aí ultimamente. Talvez ela tenha se tornado amante de algum pintor, ou talvez tenha sido capturada para ser uma mãe de rua. Tracy de Ratelier. Auberge du Coq d'Oré tem uma grande variedade de convidados. Lumian perguntou com interesse, quanto você pode ganhar em uma semana, enganando estrangeiros para comprar fotos? Vendamos-las muito barato. Cerca de 10 veludropicor, Rur respondeu, o seu olhar ligeiramente evasivo. Pelo que parece, e troits mais de 10 veludroptor, mas não muito mais. E Elito conta como 12 veludropor, que é 1.200 copete ou 240 licks. 60 tolos caem por isso toda semana. Lumian examinou a praça e expressou seu desdém pela inteligência média das pessoas lá. Quanto a Rur e Michel, eles assumiram um risco significativo para enganar os outros. No entanto, eles só ganharam cerca de 50 veludum por mês, muito menos do que os assistentes aprendizes ou mesmo trabalhadores. Observando suas costas ligeiramente curvadas, molduras esbeltas e rostos enrugados, Lumian entendeu que era porque eles queriam fazer um trabalho mais legítimo para obter melhores salários, mas sim que eles poderiam lidar com esses trabalhos. Com um aceno de mão, ele deixou a estação de locomotivas a vapor Suitilitis e dirigiu-se para noroeste em direção ao Quartier de Lucot Observatoire. Capítulo 115, Lenda. A entrada principal das catacumbas estava escondida na Place do Purgatoire, perto do Observatório da Intizia. A estrutura que circundava a entrada era apoiada por grandes pilares, coroada por uma cúpula adornada com intrusas esculturas de pedra, que lembravam um salão memorial em miniatura ou a base de um imenso mausoléu. Quando Lumian se aproximou, ele notou uma multidão de 20 a 30 pessoas já reunidas perto das escadas que levam para baixo. Seu trabalho variava, mas a maioria estava vestida formalmente, tanto homens quanto mulheres. Um homem na casa dos 30 anos, ostentando um colete azul, calças amarelas e uma barba grossa, estava diante da multidão. Seus cachos marrons emolduravam os olhos virados para cima, e ele segurava uma lâmpada de metal duro preta e apagada. Dirigindo-se ao grupo reunido, ele anunciou em voz alta, eu sou Kendall, um dos administradores das catacumbas. Vou guiar-te pelo ossuário hoje. Todos têm uma vela branca. Se não, por favor, avise-me imediatamente. Turistas. Os olhos de Lumian varrem a escadaria de pedra atrás de Kendall.
Ele mergulhou na escuridão impenetrável, seu fim escondido da vista. Ao lado de Kendall estava uma enorme porta de madeira, metade dela estampada com o emblema sagrado do sol em ouro, enquanto a outra metade era adornada com um triângulo intrincado cheio de símbolos de vapor, alavancas, engrenagens e muito mais. Ao receber a confirmação, Kendall acendeu sua lâmpada de carboneto e levou o grupo para as profundezas abaixo. Os turistas se arrastaram atrás dele, alguns carregando lanternas. Lumian segue, mantendo uma distância de 4 a 5 metros. Segurando a lâmpada de metal duro que ele obtido de ramaias, ele desceu a escada em um ritmo constante. Graças a sua audição aprimorada por Beyonder, Lumian ouviu facilmente o jogo informativo de Kendall na frente. Depois de 138 graus, você encontrara 26 metros abaixo das ruas de Trier, cercado pelos restos de quase 50 gerações de trierins. Essa é uma estimativa conservadora. Na verdade, a história de alguns desses ossuários pode ser rastreada até a época anterior. 47 anos atrás, não há mais espaço para os mortos em cemitéries inocentes ou cemitéries pretres. Ossos brancos estavam espalhados, e o fedor levou os moradores próximos a protestar diariamente, exigindo a realocação do cemitério. Em última análise, a prefeitura optou por ir para o subsolo. Eles reaproveitaram sepulturas da quarta época e pedreiras subterrâneas adjacentes, criando uma vasta tumba. Hoje, você está visitando apenas uma mera fração dela. A voz de Kendall ecoou através da escada silenciosa e interminável, impregnando a atmosfera com uma sensação estranha de mau presságio. Como Lumian continuou para baixo, um caminho forrado com pilares de pedra e paredes entra em vista. Esta passagem, ao contrário de outras áreas subterrâneas, foi bem conservada e frequentemente reparada. Era suave, largo irritante e sinistro. Uma brisa gelada ocasionalmente varreu o corredor. Como lâmpadas de gás forame estratégico colocadas ao longo do caminho, lançando uma luz fraca e amarelada que permite que as sombras se misturassem com a iluminação, estendendo-se para a escuridão. Kendall, vestido com seu colete azul, anuncia aos visitantes mais uma vez: fique perto e não vaga. Há inúmeras áreas subterrâneas que sabemos pouco sobre. Se você se perder, será quase impossível encontrá-lo. Não se desvie do caminho uma vez dentro do túmulo. Há passagens que levam a câmaras mais profundas e sinistras. Os espíritos malévolos da quarta época espreitam dentro dessa escuridão. Louvem o sol e a luz. Ao aderir às rotas endossadas pelos padres, podemos evitar todos os perigos. Alguns visitantes estenderam os braços em louvor ao sol, enquanto outros traçaram um triângulo sobre seus peitos. Depois de seguir Kendall e os outros por quase 200 metros, Lumian avistou o túmulo subterrâneo. Diante dele estava uma caverna natural de pedras, modificada ao longo do tempo. Suas paredes eram adornadas com relevos intrincados de crânios, braços esqueléticos, girassóis e símbolos de vapor. Acima da entrada, duas inscrições intisianas ordenaram: saia. O Império da Morte está à frente. Kendall, o administrador da catacumba, virou-se para dirigir-se aos visitantes mais uma vez, extinguir suas lanternas e acender as velas brancas. Todos os nossos esforços fazem isso. Se você preferir não entrar na catacumba, sinta-se à vontade para explorar esta área, mas não se desvie muito. É muito fácil perder o rumo, e isso é sério um problema. Se você encontrar separado do grupo dentro da catacumba, não entre em pânico. Localize um sinal de trânsito. Se não houver um olho-água, siga a linha preta projetada no teto do túmulo. Ele irá guiá-lo de volta para a entrada principal. Logo, como lanternas foram apagadas, substituídas pelo brilho cintilante da luz de velas laranja, os visitantes içaram suas velas brancas e arrastaram Kendall para as catacumbas. O homem encapuzado levantou o olhar para encontrar Lumian e respondeu com uma voz magnética deliberadamente subjugada: alma perdida, por que você me procurou? Lumian observou a distância, observando como as chamas amareladas se fundiram em um riacho que serpenteava na escuridão. Ele se absteve de entrar. Agarrando sua lâmpada de carboneto, ele circulou a entrada do túmulo, com a intenção de localizar o falso feiticeiro, Ostatru. Poucos minutos depois, Lumian descobriu uma pequena fogueira. Ao lado de um pilar, musgo úmido agarrou-se à parede de pedra acima. Um homem estava sentado em uma pedra atrás do fogo, vestido com uma túnica preta encapuzada.
Seu nariz de alta ponte e olhos castanhos escuros foram emoldurados por uma barba de linho que obscurecia seu queixo. Ele olhou atentamente para as chamas dançantes. Lumian se aproximou e perguntou: "Você é Ostatru?" O homem encapuzado levantou o olhar para encontrar Lumian e respondeu com uma voz magnética deliberadamente subjugada: "Alma perdida, por que você me procurou?" Chamas e sombras dançavam pelo rosto de Ostatru, obscurecendo sua idade. Ele parecia estar em algum lugar entre pouco menos de 30 e 40. Lumian falou sinceramente: "Eu ouvi sussurros sobre você. Dizem que és um Warlock místico que me pode ajudar a resolver o meu dilema." Ostatru respondeu em um tom baixo e magnético: "A bruxaria é um tabu. Bruxaria é uma maldição. Não vou prestar ajuda sem causa. O que devo fazer?" Lumian pressionou, ansiedade evidente em sua voz. Osta respondeu suavemente: "A essência da bruxaria está na troca. Equivalente. Revele a natureza da ajuda que você procura primeiro. Troca equivalente. Você tem lido muitos romances." Lumian suprimiu o desejo de ridicularizá-lo e antagonizá-lo, adotando uma expressão dolorosa. "Perdi todos os que me importavam. Sinto-me abandonado pelo mundo. O sono me escapa todas as noites. Quero esquecer estes fardos e começar de novo." Ostatru examinou o semblante de Lumian, não encontrando vestígios de engano. Ele assentiu ligeiramente. "Eu também sofri grandes perdas. É uma maldição carregada de bruxaria. Eu posso ter empatia com seus sentimentos e pensamentos. No entanto, esquecer a dor não é uma tarefa simples." "Muito bem." Lumian exalou um longo suspiro e virou-se para partir. Osta apressadamente gritou: "Espere. Só porque é difícil não significa que seja impossível." "Sério?" Lumian chicoteou a cabeça para trás, excitação inundando suas feições. Osta assentiu sutilmente e continuou: "Você já ouviu falar da Primavera das Mulheres Samaritanas?" "Não." Lumian balançou a cabeça. Osta olhou para a fogueira em chamas e explicou simplesmente: "Em um dos ossários dentro das catacumbas, há uma primavera turva conhecida como Primavera das Mulheres Samaritanas, ou a Fonte de Oblivion. Beba dele, e toda a sua dor será apagada da memória. É claro, é uma fabricação. A primavera é apenas uma poça deixada por um erro de construção durante a criação das catacumbas. Os administradores transformaram-no em lenda." Enquanto os olhos de Lumian brilhavam de esperança, Ostatru continuou: "No entanto, como um Warlock, posso revelar que no fundo deste reino subterrâneo está uma genuína primavera das mulheres samaritanas, escondida em um túmulo que se acredita ser uma relíquia da quarta época. Muitos cadáveres ali cantam: beba as águas felizes do esquecimento e seja purificado da dor primordial. Eu posso ajudá-lo a recuperá-lo, mas o princípio da troca equivalente deve ser honrado. Vai custar-te 100 veldor." "100 veldor? O seu preço pedido não é um pouco baixo demais? Como alguém pode acreditar que a aquisição de um item lendário tão perigoso quanto isso poderia ser genuíno sem exigir alguns milhares de veldor?" Lumian estava ouvindo de perto, mas o serviço absurdamente subvalorizado o deixou divertido. Como é que uma água de nascente tão inestimável não poderia valer mais do que o salário de 2 meses de um aprendiz? Ele tinha lido sobre a lenda da primavera das mulheres samaritanas em Psychic. Aurori murmurou uma palavra que não entendia. Sua pronúncia provavelmente se assemelhava ao Granimene. Psychic também afirmou que a primavera das mulheres samaritanas era uma lenda fabricada pelos administradores da catacumba, mas eles estavam convencidos de que o conto tinha suas origens. A Fonte de Oblivion pode realmente existir em algum lugar no continente norte. Os olhos de Lumian se arregalaram enquanto ele se apressava para o lado de Osta. Fechando o ombro, ele exclamou: "Sério?" Osta afastou a mão e acenou com a cabeça. Compensou. "Este é um voto de Warlock?" Tudo bem." Lumian respondeu, emocionado. "Mas eu não trouxe tanto dinheiro. Volto agora e volto aqui para te encontrar amanhã?" Osta assentiu com aprovação. "Não há problema." Lumian expressou sua gratidão profusamente, agarrou a lâmpada de carboneto e partiu com entusiasmo. Uma vez fora da visão de Osta, o sorriso de Lumian desapareceu. Ele levantou a palma da mão direita e cheirava fragrância fraca. Antes de chegar ao quartier de l'Observatoire, ele deliberadamente pulverizou uma colônia inferior em sua mão direita e tocou o corpo de Osta. De volta à superfície, Lumian se escondeu atrás de um pilar, escondeu-se e esperou pacientemente. O céu escureceu gradualmente.
Quando o crepúsculo desceu, ele detectou o cheiro fraco e familiar de colônia. Lumian não se apressou em perseguir Osta. Depois de um tempo, ele emergiu de seu esconderijo e seguiu a fragrância persistente, mantendo uma distância tão grande que ele era quase invisível. Carruagens passaram por ele, e engenhocas mecânicas extravagantes apareceram esporadicamente.